Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira, nesse feriado, para mais uma vez a gente ter os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente pensar um pouquinho naquilo que fala no nosso coração. As palavras do Senhor que acrescentam no nosso coração, que movem no nosso coração e nos levam mais próximo da vontade dele e das verdades realmente do reino. E hoje eu quero falar com vocês sobre débitos liquidados, contas pagas. Talvez você já tenha tido a experiência de fazer um crediário, de fazer um financiamento e chegar no final e ter de repente quitado as suas dívidas. O pagamento de um bem que você comprou numa loja, ou mesmo um carro que você comprou, uma casa, um empréstimo que você fez, e você chegar no final e quitar isso, liquidar então essa conta. Esse sentimento de ter a conta paga realmente é um sentimento muito agradável, muito gostoso, prazeroso, porque você conseguiu chegar até o final e não tem mais nenhum débito daquele. Agora imagina você ter pago não só o débito, não um débito monetário, mas um débito moral, você ter os seus pecados perdoados. Imagina você ter os seus pecados então liquidados de uma vez. Eu quero falar com você sobre isso e quero trazer um texto para vocês, um texto que Paulo escreveu aos Colossenses, a igreja que estava constituída ali, para que falasse, ele estava apresentando um pouco sobre a grandeza da obra de Cristo. E tem uma frase muito interessante que ele traz ali para nós que eu queria compartilhar aqui com vocês. Está no versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós entendemos que temos os nossos pecados realmente perdoados quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Essa verdade, essa dinâmica para nós é muito simples até para a gente entender. Nós encaramos isso, aceitamos isso e vivemos isso continuamente. Mas se nós olharmos com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que não é simplesmente os nossos pecados sendo perdoados. Na verdade, essa dívida que existia, que era uma dívida nossa, a dívida do pecado, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, existia um débito nas nossas costas, um débito que só poderia ser quitado através da morte, só poderia ser pago através da morte. Ele não foi simplesmente eliminado, perdoado, ele foi pago. Ele foi pago pelo Senhor Jesus. Quando Jesus se deu ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço justo, o preço correto, o preço que a justiça de Deus tinha instituído. O preço que foi pago ali foi realmente o preço de morte. Ao se entregar ali na cruz, ele se entregou no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida. Então, imagine não você ter somente a sua dívida perdoada, mas você ter a sua dívida paga por uma outra pessoa. Essa comparação faz a gente imaginar o que é alguém sofrer no nosso lugar, o que é alguém pagar no nosso lugar para que a gente não tenha que pagar. Se você tivesse uma dívida então monetária e alguém resolveu ir lá e quitar a sua dívida, com certeza você ficaria muito grato. Com certeza você, de alguma forma, ia honrar aquela pessoa, você ia reconhecer a boa vontade daquela pessoa, ia contar para todo mundo que aquela pessoa foi muito boa com você porque pagou a sua dívida. Agora, quando nós olhamos o mover de Cristo, o agir de Cristo, aquele que foi entregue no nosso lugar, nós entendemos que ele pagou uma dívida que era uma dívida de morte. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você não precisássemos morrer. Ele então, que não conheceu o pecado, que não experimentou o pecado, ele se entregou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí então ele se foi no nosso lugar, ele se entregou no nosso lugar. O nosso relacionamento, então, com essa verdade, diante dessa verdade, é um relacionamento para ser considerado o que é, então, nós temos uma dívida paga pelo Senhor Jesus. Primeiro, a gente entender que nós temos uma liberdade agora, porque essa conta já foi paga.
Essa conta foi paga e ela tem um efeito contínuo sobre nós. E é tão tremendo isso que, se nós considerarmos que o pecado original, ele foi perdoado, naquela linhagem pecaminosa que nós estávamos, a linhagem adâmica foi perdoada ali em Cristo Jesus, nós já temos isso como uma grande alegria. No entanto, esse pecado, ele ainda pode reincidir na nossa vida através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, mas ainda assim, se nós pedimos perdão, nós somos perdoados novamente. Ou seja, a conta que foi paga lá, o preço que foi pago nos alcança agora e nos alcança sobre todas as nossas atitudes, sobre todos os nossos erros, desde que a gente se arrependa, desde que a gente se volte realmente para o Senhor Jesus. Há uma conta paga continuamente pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Há uma possibilidade então de eu e você estarmos juntos com o Senhor continuamente por causa dessa conta que já foi paga. E isso não é motivo para nós termos a liberdade de sair pecando de forma nenhuma, mas nós sermos então constrangidos por esse amor. E a palavra então nos mostra a grande verdade de o fato de nós sermos então perdoados, temos a nossa conta paga, nós então somos convidados a perdoar outras pessoas, convidados a agir da mesma forma, a agir com o mesmo amor para com as outras pessoas. Esse é um dos reflexos de nós termos então nossa conta perdoada, nossa conta paga pelo Senhor Jesus. Mas ainda mais do que isso, como usamos o exemplo comparativo, imagina que alguém pagou a sua conta, você não teria um sentimento de gratidão? O sentimento que nós temos diante do Senhor Jesus é esse sentimento de gratidão, porque realmente Ele pagou o preço, que era para eu e você pagarmos, o preço do nosso pecado, que seria a morte. Ele se deu no nosso lugar. Essa então é a graça, um favor imerecido que nos alcançou e promoveu um relacionamento diferenciado com o nosso Senhor Jesus. Por isso nós caminhamos com Ele, por isso nós o exaltamos, por isso nós o adoramos, por isso nós temos um sentimento de gratidão. Por isso nós somos transformados, por isso nós podemos ser pessoas melhores, por isso nós podemos ser pessoas diferentes, por isso nós podemos sentir de uma forma diferente, por isso nós podemos amar de uma forma diferente. Somos chamados então a essa verdade, somos chamados a esse relacionamento, simplesmente porque as nossas contas foram pagas pelo Senhor. Nossos débitos foram liquidados pelo Senhor. Que você possa, então, olhar para a sua realidade hoje e entender que existe a mão do Senhor sobre a sua vida para que todos os seus pecados sejam liquidados, que eles sejam perdoados. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para isso. É suficiente para mudar a sua história e para mudar, então, o seu relacionamento com Ele e para mudar seu relacionamento com as outras pessoas. Viva essa verdade. Viva essa verdade de ter a liberdade de ter as contas pagas. Aquilo que era nossa condenação, aquela carta que era contra nós, aquele escrito que era contra nós, aquela conta foi cravada na cruz do Calvário. Está pago, está liquidado. Nós temos liberdade e gratidão no nosso coração. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Pai eterno, obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pela misericórdia do Senhor, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Uma conta que nós não teríamos como pagar, não teríamos como liquidar. Jesus então se entrega no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a liberdade de não ter mais esse débito. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua providência. Obrigado, Deus, que nós podemos olhar para essa verdade e sermos transformados por essa verdade. Não só porque não temos mais a condenação, mas porque fomos amados intensamente pelo Senhor, imensamente pelo Senhor. Isso mexe no nosso coração. Somos constrangidos, somos levados a amar as outras pessoas, a perdoar outras dívidas, outros débitos, outras ofensas. Somos levados a adorar o Senhor, a nos submeter à tua vontade, a viver a nossa vida com gratidão, a viver a nossa vida para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, a viver a nossa vida para contar para todo mundo que alguém pagou a nossa conta, que alguém foi tão bondoso, tão amoroso, que pagou o débito que nós tínhamos. Deus, que a nossa história seja assim, que a nossa história seja vivida nessa intensidade da liberdade dos pecados perdoados e na intensidade da gratidão pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa nossa casa, nossa família, poderosamente. Nós dependemos do Senhor e obrigado, Deus, por tudo.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.